Fala galera, Daniel Beni diretamente aqui dos estúdios Moto Diário e hoje vamos falar de um ícone do motociclismo nacional, uma moto 100% brasileira, feita inicialmente com motor da Volkswagen, do Fusca, peças antigas de Harley Davidson e da moto Indian, e foi uma moto que na década de 70 se caracterizou como uma moto de alta cilindrada brasileira, chegando até ser exportada para o continente europeu e para os Estados Unidos. Você já sabe de qual moto eu estou falando, não é verdade? Ela mesmo, a Amazonas 1600 cilindradas. Se você quer conhecer a história dessa motocicleta, assista a esse vídeo até o final. No final da década de 1970, o povo brasileiro, por ordem do governo daquela época, podia apenas comprar motocicletas que fossem produzidas no Brasil. É isso mesmo, existia uma importação muito grande antes da década de 70. Com a mudança de regime, o governo resolveu fazer um protecionismo da indústria nacional e as motos que eram produzidas no Brasil poderiam ser vendidas e as importadas foram simplesmente banidas do território nacional. Na época, então, motos de alta cilindrada se resumiam a Harley Davidson, que na década de 70 estabeleceu uma fábrica na Zona Franca de Manaus. Então nós tínhamos aí a moto Electra Glide 1200 naquela época. Diante desse contexto, uma dupla de brasileiros criou uma moto genuinamente nacional. Nasceria no ano de 1978 uma moto batizada de Amazonas 1600. Dois mecânicos brasileiros, Luiz Antônio Gomide e José Carlos Biston, criaram uma moto utilizando um motor, inicialmente no protótipo, de 1500 cilindradas, um motor da Volkswagen, um motor de Fusca adaptado, peças de Harley Davidson e da Indian, que existiam no Brasil, e criaram a primeira moto estradeira brasileira, denominada Amazonas. Este protótipo, criado pelos dois mecânicos, recebeu o apelido de Moto Volks. É isso mesmo, Moto Volks. E como eles queriam testar essa moto, eles rodaram mais de 100 mil quilômetros na moto, tá? Antes que ela fosse comprada e produzida em larga escala, para testar o veículo, fazendo apenas manutenção básica. Então, era uma moto que realmente se caracterizou como sendo a primeira moto estradeira do Brasil. Nascia então uma moto de alta cilindrada, manutenção simples e o mais importante, não dependia de peças importadas. Todas as peças eram produzidas no Brasil e a moto era de facílima manutenção. Rapidamente essa motocicleta conquistou o coração dos brasileiros. Na conversão da moeda de 1900 ou da década de 70 para hoje, ela sairia em torno aí de 40 mil reais, se caracterizando aí como um preço até aceitável para uma moto que foi considerada mundialmente como a maior motocicleta produzida no mundo naquela época, ganhando aí um reconhecimento e fama internacional. O protótipo criado pelos dois mecânicos interessou a uma importadora chamada Ferreira Rodrigues, que no ano seguinte acabou por patrocinando uma grande melhoria nesse protótipo. Esse protótipo, então, ele contou com aperfeiçoamentos, como, por exemplo, painel e comandos que eram do Passat, farol do caminhão Mercedes-Benz e discos de freio que vinham da Volkswagen Variante. É isso mesmo, Volkswagen Variante. Nascia então a primeira Amazonas aperfeiçoada, o primeiro protótipo que daria origem à moto que foi depois comercializada até internacionalmente, que foi testado aí no ano de 1977 pela revista Duas Rodas. O repórter naquela época escreveu na reportagem o seguinte, que era uma moto muito boa de se pilotar, mas que em condições de trânsito pesado se tornava uma moto muito difícil, devido aos seus aí quase 400 quilos, né, da moto
embarcada. A Amazonas também ficou bastante famosa, pessoal, porque foi a primeira moto do mundo a possuir a marcha ré. É isso mesmo, possuía marcha ré e acabou estimulando o mercado mundial a colocar a marcha ré em motos que são de grande peso, né, para auxiliar aí nas manobras de estacionamento. No ano de 1979, a gigante brasileira ganhou um motor de 1.584 cilindradas, que gerava aí uma potência de 56 cavalos a 4.500 RPM e um torque aí de 10 kgf a 3.000 RPMs. A moto vinha equipada com um tanque de combustível que cabia aí aproximadamente 30 litros de gasolina e fazia na cidade uma média de 11,6 km por litro e na estrada chegava aos 16 km por litro naquela época. Essa moto, então, ela começa a ser exportada para os Estados Unidos e para a Europa, tá? E alcança aí o mercado mundial. O grande estímulo à exportação da Amazonas era basicamente o baixo preço, quando comparado a motos no mercado internacional. Ela custava o equivalente aí a 4 CGs 125 naquela época, como eu disse anteriormente, um valor atualizado cerca de R$40 mil. No ano de 1986, a marca foi vendida ao empresário Guilherme Hanaud Filho. Muitas motos no ano de 1987, 88 eram equipadas com sidecar e eram vendidas aí para o exército e para a polícia, né? Foi nesse ano também que a marca criou uma edição especial para ser vendida somente para os Estados Unidos, com a motorização aí que ultrapassava as 2.000 cilindradas. Todas elas foram exportadas para o continente americano. Devido à queda nas vendas daquela época, por motivos diversos, a Amazonas para então de ser produzida no ano de 1988. Mas isso não coloca fim ao projeto da Amazonas, porque o Gomide e o Biston, os dois mecânicos que projetaram a Amazonas inicialmente, resolvem então produzir uma outra moto no projeto da Amazonas, com o mesmo projeto, com outro nome, com motorização aí de 1.600 cilindradas, com chassi em aço inox, que deixou a moto muito menos pesada do que o projeto inicial da Amazonas deles. E essa moto, então, ela é lançada no Salão do Automóvel de 1990 e recebe o nome mitológico de Carrena, que seria uma rainha guerreira árabe do século VII. Ela vinha equipada também com eixo cardan, a transmissão era via eixo cardan, mas, infelizmente, com a abertura do mercado brasileiro, novamente, para as motos importadas, o mercado desta moto perde força e a produção é encerrada aí no final da década de 90. Como se não bastasse, no ano de 2010, a Amazonas ressurge das cinzas com modelos de baixa cilindrada produzidos em parceria com uma empresa chinesa chamada de Longxin Corporation, produzindo aí motocicletas que foram batizadas de Amazonas AME e que vinham nas motorizações aí 110, 125, 150 e 250 cilindradas. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo informativo trazendo a história da motocicleta brasileira Amazonas para você. Se você gostou do vídeo, dá um like. Esses vídeos informativos dão muito trabalho de pesquisa e demoram muito a ser feitos. Compartilhe nas suas redes sociais, leva essa informação para o público motociclista, informação de qualidade, beleza? YouTube, Instagram, WhatsApp, faz esse favor para mim, beleza, galera? Você que chegou hoje no canal pelo algoritmo do YouTube, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final, seja muito bem-vindo, tá? Tenhamos todos um excelente final de semana, uma excelente semana que vem. Lembre-se, fique em casa, estamos em período de isolamento, beleza? Daqui a pouco eu volto. Valeu!